Nós estamos encerrando aquela série de estudos chamada Fruto do Espírito. E nós vamos hoje, então, olhar para a última expressão, lá de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Eu quero convidar você, mais uma vez, a ler comigo o texto. Aí a gente tem lido sempre esse texto aos domingos, né? E nós vamos recordando, assim, cada expressão. E hoje nós vamos aí falar sobre domínio próprio, né? A última expressão do texto, tá bom? Vamos lá, mesmo assentado como você está aqui, vamos ler juntos? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Paulo, então, ele escreveu que o fruto do Espírito também é domínio próprio. Naquela somatória, né, que a gente tem falado aqui, de virtudes, onde deve haver, né, na nossa vida tudo isso aí, né, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a gentileza, a benignidade, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, Paulo fecha com domínio próprio. Então é um conjunto de virtudes chamada fruto do Espírito. E o ciclo de virtudes que Paulo abriu com amor, ele fecha com domínio próprio. Na língua grega, a língua em que o texto foi escrito, domínio próprio, que para nós no português são duas palavras, é uma palavra só, né? Mas é uma palavra só que combina duas palavras, né? Ela está duas palavras fundidas ali. E essas duas palavras significam literalmente poder sobre o eu. É isso que significa, né? Essa é a ideia de domínio próprio. É autocontrole, é o domínio de si mesmo. São duas expressões combinadas, que é o ego, né, do eu, né? E também a ideia do poder. É o poder sobre o eu. Essa ideia de realmente você dominar a si mesmo, né? Quando você fala de domínio próprio, você logo pensa de domínio ao próximo, né? Porque dominar ao próximo é uma coisa, dominar a si próprio é outra coisa, né? Talvez seja até mais difícil. Então, domínio próprio diz respeito ao comando que a pessoa tem sobre si mesma, sobre as suas palavras, sobre as suas emoções, sobre as suas ações, sobre as suas reações. É impor limites para si, não a uma outra pessoa. Domínio próprio é a virtude que responde, que resolve, que reduz esse impacto que tem sobre nós mesmos das obras da carne. Obras como, por exemplo, ira, glutonaria, a bebedice, impureza, prostituição. Isso tudo tem um impacto sobre nós. E justamente o domínio próprio é a virtude que reduz isso, que responde a isso e que faz com que se resolva isso, né? Quando a gente tem domínio próprio, a gente não cai em impureza. A gente não come demais, né? A gente não bebe demais, né? A gente não se ira demais, porque nós estamos tendo domínio ou autocontrole, né? Equilíbrio sobre nós mesmos. Algumas versões da Bíblia vão trazer a palavra temperança, que é essa ideia do domínio próprio, né? O domínio próprio é temperança, a ideia de você ter uma vida equilibrada. Então, domínio próprio é a capacidade de você criar uma contenção em volta de si mesmo. É como se você construísse muros em volta de si, de forma que você não se deixa dominar por nada que venha te escravizar a condutas, a comportamentos humanos e comportamentos carnais. É o conceito expresso lá em Provérbios 25, 28, que aparece esse texto no Antigo Testamento, que nos dá bem esse conceito, né, do que é domínio próprio. Diz assim: como cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Ou seja, se nós não tivermos domínio ou controle sobre nós mesmos, nós estamos sem defesa, estamos vulneráveis, porque de fato estamos com os nossos muros em torno de nós derrubados. E o que eu quero que você entenda nessa noite é que o Espírito de Deus, ele quer erguer esses muros em torno de nós, né?
Um outro texto interessante é um incentivo do Antigo Testamento, que você vê em várias narrativas e também em Provérbios, para que a gente tenha uma vida equilibrada, para que a gente consiga dominar a si mesmo, né? É esse texto de Provérbios 29, o versículo 11, que diz assim: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. De modo que domínio próprio é quando você ergue muros em volta de você. E esses muros têm uma dupla função, né? Na verdade, esses muros não deixam nada de fora entrar, te provocar, e nada de dentro sair, né? Então, é uma contenção dupla, de modo que você é protegido de algumas coisas que podem provocar você, para que você não se domine, e de coisas que saem de você, que você precisa conter, você precisa dominar, né? Então, tem essa dupla função, essa é a ideia do domínio próprio. Então, o domínio próprio foi, e ainda é, um requisito apontado pelo apóstolo Paulo a Tito, quando vai se escolher um presbítero, por exemplo, né? Se você pegar lá o texto de Tito 1:8, diz assim: é preciso, porém, que ele seja hospitaleiro, está falando do presbítero, né? Amigo do bem, sensato, justo, consagrado, e diz assim, que tenha domínio próprio, né? É um requisito para quem vai ocupar a função de presbítero, de liderança, né, de pastor, precisa ter domínio próprio. Também era parte integrante do ensino do apóstolo Paulo, né? Atos 24, 25, é um texto interessante. Paulo está falando a Félix, e diz assim, que quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, eu mandarei chamá-lo de novo. É interessante que Paulo está diante de um homem incrédulo, ele está discorrendo sobre coisas do reino. E diz que dentre essas coisas, dentre a justiça e o juízo vindouro, Paulo está falando de domínio próprio, né? Porque domínio próprio era a parte integrante do ensino dele, né? Ele ensinava sobre isso. E, por último, o apóstolo Paulo, ele entendia que falta de domínio próprio era um sinal de piora da humanidade. E um sinal, né, de que os dias estão terminando, né? Se você pegar esse texto aí de 2 Timóteo 3, de 1 a 5, veja, ele está dizendo assim, ó, nos últimos dias, os homens serão, né? Ele fala um monte de coisa que os homens serão, né? Aí você vai encontrar no meio dessa lista de coisas, ele vai dizer assim, ó, os homens serão sem domínio próprio. Cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Veja que Paulo entendia que falta de domínio próprio é uma piora do ser humano. Quando o ser humano não tem controle sobre si, ele está piorando. Isso é um sinal de que os tempos estão se acabando, né? Que o ser humano está se degradando cada vez mais. Então, entendendo a importância na Bíblia de domínio próprio, eu quero hoje trabalhar aqui 3 conceitos que vão ajudar a lançar luz sobre esse tema do domínio próprio, mas também, na verdade, o que eu quero é fechar essa série, e eu quero que acenda a luz na sua cabeça sobre toda essa questão do fruto do Espírito. Porque eu quero que você saia daqui municiado, bem entendido, né? Entendida daquilo que Paulo esperava que os crentes entendessem quando ele falou sobre o fruto do Espírito. O primeiro conceito, que é muito importante, que nos ajuda, é o conceito de conexão. Presta atenção nisso. Domínio próprio é fruto do Espírito, não é fruto do cristão. Na verdade, lembre-se que todas as 9 virtudes elencadas aí em Gálatas 5, 22 e 23, são chamadas por Paulo de fruto do Espírito, né? Eu sei que você está olhando para mim com uma cara de que, assim, você está falando uma coisa muito óbvia, mas eu quero que você entenda. Quando fala que é fruto do Espírito, significa que o Espírito é que frutifica isso em você. Significa que a sua relação, ou a sua conexão com Deus, ou com o Espírito de Deus, é que vai proporcionar o equilíbrio que você precisa. Porque domínio próprio
é fruto do Espírito. Não é fruto teu, é fruto do Espírito. Isso tem a ver com conexão. Veja o que Paulo escreve na sua carta aos Romanos, capítulo 6, versos de 11 a 14. Paulo diz assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Mas, Paulo diz, oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Aí Paulo vai dizer assim, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Nós estamos debaixo da graça. E a graça de Deus, pelo Espírito, faz frutificar algumas coisas em nós. O que Paulo está dizendo é que nós precisamos ter mais dependência de Deus. Ainda que a dependência não dispense a disciplina. É importante o seu esforço para ter domínio próprio. Mas não é só o seu esforço. Por isso que é importante entender o conceito de conexão. Porque não é fruto de esforço humano, mas de uma mudança interna. É crescimento orgânico, não é mecânico. É conexão com Deus, seu Espírito, que faz aparecer um resultado. Como se fosse uma árvore, né? Você já viu a árvore fazendo esforço para dar fruto? Então você está lá, você vê o pé de manga, né? Parece que o pé de manga está fazendo uma força. Aparece lá uma manga. Não acontece isso, né? É orgânico, é natural. Então o que Paulo queria que a gente entendesse, que Deus quer que a gente entenda, é que fruto do Espírito é para ser um resultado da vida de um cristão que está conectado com Deus. Como se fosse um abajur. Sabe um abajur? Lindo, bonito. Mas ele só acende a lâmpada se estiver plugado na tomada, não é? Ou seja, ele precisa de uma energia para que a luz brilhe. Assim é a minha vida e a sua vida. Não é só esforço humano, é conexão, é aonde que você está ligado. E você precisa estar ligado a Cristo, dependente do Espírito. Porque senão você vai tentar se disciplinar e você vai se frustrar. Que você não vai conseguir. Porque aí é só esforço humano. Isso lembra a comparação que o Salmo 1:3 faz, dizendo que o justo é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá o fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Então entenda, a disciplina é para demonstrar a dependência de Deus, mas não é para substituir a dependência do Espírito Santo. Senão vai ser só esforço humano. Lembro que Paulo fala em Romanos 8:8, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Mas veja o que Paulo diz na sequência, ele diz assim, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Ou seja, a tomada que nós, cristãos, abajur de Deus, né, estamos conectados, não é na carne, ele diz, estamos conectados no Espírito. Aí ele diz assim, e se de fato o Espírito de Deus habita em vós? E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Você está me entendendo? Né? Você está entendendo o que Paulo está dizendo? É importante entender o conceito de conexão.
Presta atenção numa coisa, quanto mais perto de Deus, quanto mais conectado a Deus você estiver, mais longe do pecado você vai ficar. Por isso, não saia daqui dizendo assim, olha, esse negócio de domínio próprio, eu já tentei e já falhei. Mas não é para você tentar fazer puramente um esforço humano. É para você rever a sua conexão com Deus. Porque é aí que está o problema. Você está tentando fazer o abajur funcionar e ele não está ligado na tomada, você está entendendo? E talvez não esteja ligado mesmo. Que você acostumou a vir na igreja, se acostumou a viver vida cristã, se acostumou a cantar, acostumou com um monte de coisa. Mas você ainda não tem o Espírito. E é fundamental que você reveja isso. Porque conforme a conexão que você tem, é isso que vai definir o fruto que sai de você. Porque aí sim, na outra ilustração que o Salmo dá, você é como uma árvore plantada junto à corrente das águas. A corrente das águas te fornece energia. E você então, no devido tempo, dá o seu fruto. Amém? Tem crente aí entendendo o que eu estou falando? Né? Entendeu? Conexão, primeiro conceito. O segundo conceito que é importante, que eu quero que você entenda nessa noite aqui, é o conceito de controle. Presta atenção, domínio próprio não é dizer não para um monte de coisas. Domínio próprio é dizer sim para uma coisa, na verdade, para uma pessoa que é Cristo. Amém? Então, domínio próprio não é ficar dizendo não para tudo, mas é dizer sim para uma pessoa que é Cristo. E quando você compreende isso, isso faz toda a diferença. Vamos recordar o que Paulo escreveu lá em Efésios 5,18. Paulo diz assim, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, ou à dissolução. Aí Paulo diz, mas deixem-se encher pelo Espírito. Ou seja, o Espírito quer controlar a sua vida. Assim como uma bebida alcoólica, ela controla você. Então, Paulo ensinava que a vida do cristão precisa estar sob o controle do Espírito Santo. É importante entender isso. Vamos recordar o que Jesus ensinou aos seus discípulos, lá em João 15, verso 5. Ele diz assim, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Aí Jesus termina dizendo assim, porque sem mim, nada podeis fazer. Ou seja, se você não estiver debaixo do domínio de Deus, do governo de Deus, permitindo que Deus gerencie a sua vida, você não vai conseguir ter domínio próprio. Porque domínio próprio e fruto do Espírito tem a ver com controle. Quem controla você? Então você precisa permitir que o Espírito te controle. E o Espírito então vai dominar suas palavras, vai dominar suas vontades, seus planos, suas ideias, seus pensamentos, suas ações, suas reações. É escolher para quem você vai dar o controle da sua vida. Essa é a ideia de você permitir que o fruto do Espírito apareça em você como domínio próprio. Com quem que está o controle da sua vida? Está com a carne ou está com o Espírito? Me lembro quando eu era motorista novo. E lá, muito tempo atrás, né, eu trabalhava numa igreja e tinha uma missionária nessa igreja, e ela foi viajar para os Estados Unidos, e ela deixou a caravan dela comigo. Sabe o que é isso? Uma caravan, né? Mas é um Chevrolet, grandão, uma barcona, né, cor de café com leite. E aí, a igreja ficava num bairro que não tinha asfalto, era tudo terra, né? E a gente trabalhava ali. E eu fiquei com o carro dela, e num determinado dia lá, eu tinha que passar e pegar um outro pastor, que a gente trabalhava juntos, né? O pastor Humberto. E aí, quando eu estava para subir para a casa dele, aquele negócio de lama e tudo mais, o carro não subiu e escorregou para uma vala, né? Uma valeta assim. E eu fiquei tentando tirar o carro. Só que eu percebi que eu não conseguia tirar o carro. Aí, como eu estava assim, a alguns metros da casa do pastor, eu saí do carro e lá falei assim, pastor, eu não consigo tirar o carro.
Aí ele foi lá, sentou no carro, pegou o volante, tirou o carro, né? Ou seja, eu passei o controle para as mãos dele, porque eu entendi que eu não podia. Eu não tinha habilidade para isso. Eu não tinha experiência para isso, né? Eu era um motorista novo. Eu não conseguia tirar o carro da lama ali. Mas ele conseguiu tirar, com muita facilidade, com muita tranquilidade. Você está entendendo o que eu estou falando? O que você precisa fazer? Você precisa passar o volante para Deus, para o Espírito de Deus. E permitir que Ele controle. Quando a gente fala de domínio próprio, é você escolher para quem você vai dar o controle. Porque você está tentando fazer e você não está conseguindo. Então você precisa passar o volante para outra pessoa. Para que essa pessoa consiga fazer o que você não consegue fazer. Olha só. Se você pegar João 16:33, veja o que Jesus disse. Jesus falou assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo assim: ó, esse carro da vida eu sei dirigir. Você não sabe. Em nenhum momento o que Jesus está dizendo é assim: olha, eu venci o mundo, você também vai vencer. Não há essa promessa que nós vamos vencer o mundo. Não é essa a proposta de Jesus. Mas o que Jesus está dizendo é assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Em mim. Não é em nós mesmos. De modo assim que, quando você pensa em domínio próprio, pensa em fruto do Espírito, o que você tem que pensar é que esse carro da vida, nesse chão barrento, né, do mundo, você não está conseguindo dirigir porque você não sabe. Então você precisa passar o controle. Passa o volante para Jesus, porque Ele está dizendo: eu sei dirigir. Eu já venci o mundo. Não é que você precisa vencer. Você precisa apenas passar o volante para Ele. E Ele vai conduzir a sua vida. Amém? Entende isso? Por isso que Paulo vai dizer em Gálatas 2:20: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo está dizendo: eu passei o volante para a mão dele, de modo que ele vive agora em mim. Porque enquanto eu estou no controle da minha vida, eu não consigo me dominar. Eu sou indomável. Porque eu sei o pecador que sou. Mas quando eu começo a depender de Deus, e paro de pensar assim: não, eu tenho que dizer não para um monte de coisa. Não é dizer não para um monte de coisa, é dizer sim para uma pessoa só, que é Cristo. E quando você faz isso, Ele vai assumir o controle. E é isso que você tem que decidir nessa noite. Para quem você vai passar o controle da sua vida? Se é para a sua própria carne, ou se você vai passar isso para o Espírito, para Cristo, para Deus. E um terceiro conceito que eu quero que você aprenda nesta noite aqui, que é importante, é o conceito de crescimento. Presta atenção. O fato de não haver uma percepção clara de crescimento na sua vida, não significa que não esteja acontecendo. Porque eu sei que esse é um problema de todos nós. Todos nós somos um pouco frustrados na nossa vida cristã. Por quê? Porque dizem: eu não estou crescendo. Pastor, olha, hoje é a 10ª, né? 10ª palestra, vai para mim. O nível subiu isso aqui, ó. Coisa pequena demais. Mas o fato de você não conseguir perceber claramente o crescimento, não significa que o crescimento não esteja acontecendo. Você tem planta em casa? Já viu planta crescer? Você não vê a planta crescer. Mas ela cresce, né? Um belo dia você acorda de manhã, você vai lá e fala: olha, deu flor. Você viu? Não viu. Você tem filho? Você vê teu filho crescer? Você não vê. Virando aquele monstrão assim. Não vê.
Você não vê. Hoje em dia nós temos esse recurso do celular, né? Que a pessoa está fazendo alguma coisa, então ela fica gravando lá e depois ela põe rapidinho, assim, porque aí você vê o desenvolvimento das coisas, né? Montando alguma coisa, né? Consertando um carro, alguma coisa desse tipo. Mas na vida real, você não consegue acompanhar. Você não consegue ver. Mas o fato de você não ver, não significa que não esteja acontecendo. Então, ainda que você não consiga perceber crescimento na sua vida, não significa que esse crescimento não esteja acontecendo. Se você não confiar no processo, o que você vai nutrir é frustração. E tem muita gente frustrada. Entenda, nós estamos falando de domínio próprio. Domínio próprio é construir um muro em torno de si. Muro se constrói tijolo a tijolo. Não é assim, bum, apareceu. Então você vai construindo pouco a pouco essa contenção em torno de você. E você precisa crer no crescimento. Crer que o Espírito de Deus está fazendo alguma coisa. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 3,18. Paulo diz assim: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Alguns textos vão dizer, algumas versões vão dizer, né? Somos transformados de glória em glória. Pouco a pouco, Deus vai trabalhando na sua vida. Deus está fazendo alguma coisa. Às vezes você não está percebendo. Mas o fato de você não perceber não significa que não esteja acontecendo. Está acontecendo. É importante entender o conceito de crescimento. Crescimento é uma coisa meio que invisível. Mas acontece. Você não consegue acompanhar, mas acontece. Observe comigo o provérbio 4,18. Diz que a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. O sol começa a nascer ali, você vê que está clareando, o passarinho começa a cantar, quando você vê, opa, já é a luz do dia. Não me dei conta desse processo todo, mas aconteceu. Então, é importante você confiar nesse processo do crescimento. Deus está nos transformando de glória em glória. Porque senão você fica só cultivando frustração. E Deus quer que você olhe e confie no processo. Confie que Deus está fazendo. E se comprometa com esse processo. Eu vou construir constantemente um muro em volta de mim. Eu vou me controlar. Eu vou criar limites. Eu vou me dominar. Eu vou fazer a minha parte. Mas Deus está fazendo alguma coisa. Tijolo a tijolo, Deus está me ajudando a construir essa contenção em torno de mim. Isso é fruto do Espírito. É isso que Paulo queria que os Gálatas entendessem. É isso que ele quer que a gente entenda. É isso que Deus quer que a gente entenda. O que é fruto do Espírito? Fruto do Espírito tem a ver com esses conceitos, né? Esses 3 conceitos. Domínio próprio tem a ver com esses 3 conceitos. Nós precisamos ter conexão com Deus. A conexão é importante. O controle é importante. Quem está controlando você? O crescimento é importante. Porque quem nos faz crescer é Ele. Não somos nós. E quando a gente entende tudo isso, a gente pega o volante e passa para quem é mais experiente, né? Deus, olha, eu sei que em mim não há bem nenhum. Mas se eu confiar no Senhor, se eu confiar em Cristo, que venceu este mundo, Ele vai assumir o comando. E Ele vai levar minha vida adiante. E eu vivo mais descansado, porque eu entendo que Ele tem o domínio sobre todas as coisas. E Ele consegue também me dominar e me ensinar a ter domínio próprio. Amém?